nos limpa sempre o sangue de Jesus. Temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar. Deixa penetrar a luz. Deixa penetrar a luz. Que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se de Deus o Espírito Consolador traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz. Aleluia! Deixa penetrar a luz. E a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se alegre fores a mansão sem paz, ou enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar. Deixa penetrar a luz. Deixa penetrar a luz. Que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Rui Berg fazendo a leitura da palavra, leitura bíblica e orando conosco. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias de vocês no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias. Amém. Então, está logo depois de Isaías, aí vem Jeremias, Lamentações. Tá bom? O livro de Isaías é um livro bem usado pela igreja. Jeremias também. Lamentações já não é muito. Então, mas é logo depois de Jeremias, tá bom? Que esse livro também é de Jeremias. Lamentações, todos acharam? Então, capítulo 3, somente 2 versículos, tá bom? Versículo 22 e 23. Capítulo 3, versículo 22 e 23. Eu vou ler os 2 versículos sozinho, e depois que eu terminar, eu terminando a igreja, lê também todos os 2. Toda a igreja. Logo que eu terminar, eu sozinho, a igreja começa também a ler os 2 versículos. Então, capítulo 3 de Lamentações, livro de Lamentações, versículo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A igreja pode ler os 2 versículos. Uma palavra devocional, né? A gente recordar das misericórdias de Deus e da sua fidelidade que não tem fim. Graças. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Igreja, quem puder se ajoelhar, tá?
para orar agora. Vamos orar aí uns 8 minutos. E quem não puder pode ficar em pé ou sentado mesmo. Tá bom? Então, a igreja agora toda em oração, irmãos. Não tem conversa, não tem papo paralelo. Agora é conversar com Deus, é orar. Amém? Conversar com Deus. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus santo, Deus amado, Deus de poder, Deus de maravilhas, Tua palavra, meu Deus da glória, foi lida neste momento, Pai, e fala das Tuas grandiosas misericórdias, Pai. Sabemos que ela nos acompanha a cada dia, Deus, e, meu Deus, por causa dela nós não somos consumidos, Pai. Deus da glória, que esta misericórdia, meu Senhor Deus, esteja sobre cada servo, cada serva Tua aqui nesta noite, e aqueles que não estão aqui, Pai, que esta misericórdia seja, meu Deus, sobre esse ministério, Pai, que o Senhor formou aqui, que o Senhor levantou aqui, meu Senhor Deus, para o trabalho do Teu reino, Pai. Meu Deus, assim, Pai, ser com o pastor Josué, Pai, abençoando o Teu servo, Pai, capacitando ele, Deus, a cada dia, Senhor, dando-lhe sabedoria, Pai, para lidar com os assuntos difíceis, meu Pai amado, do Teu reino aqui neste lugar, Pai. Meu Deus, abençoa assim esse ministério, Pai. Meu Senhor Deus, abençoa a presidência dessa igreja, Senhor. Pai santo, Deus eterno, Deus glorioso, de modo, meu Deus, que não só a presidência, mas toda, meu Deus, membresia da igreja seja fiel, meu Pai amado, a Ti. Pai querido, não esqueça, Pai, das congregações, das 305 congregações, Pai, meu Deus, que pertence, Deus, meu Pai amado, este campo, Pai. Deus, lembra-te dos Teus servos, das suas necessidades, Pai. Lembra da necessidade de cada congregação, Senhor, para que chegue lá o Teu socorro, para que chegue lá, meu Senhor Deus da glória, a cada uma delas, meu Deus, aquilo, meu Senhor Deus, que eles necessitam, Pai. Meu Deus, faz um milagre, meu Senhor Deus da glória, que esta mãe precisa, meu Senhor Deus, na sua casa, na sua família. Meu Deus, realiza esse milagre, meu Senhor Deus, nesse casamento que já faliu, meu Pai amado. Meu Deus, que não existe, meu Pai amado, mais amor. O Senhor pode devolver, o Senhor, meu Pai amado, meu Deus, pode restituir, meu Deus, o amor, meu Deus, nesta família. Meu Pai, traz, meu Pai santo, essa filha, esse filho de volta, que outrora, meu Pai amado, estava na Tua casa, estava, meu Senhor Deus, aqui neste lugar, vinha à escola dominical, mas por algum motivo, meu Senhor Deus, por algum tropeço, meu Senhor, meu Deus, ele se desviou. Meu Pai, mas agora, meu Deus, nesta oração, meu Deus, o Senhor reconduz ao Teu aprisco, meu Pai, reconduz ao Teu aprisco, meu Deus da glória, o filho, a filha da Tua serva, meu Deus, essa ovelha, meu Pai amado, meu Deus, que está perdida, meu Deus, reconduz, faz essa obra, se manifesta poderosamente, meu Senhor Deus, assim, meu Senhor Deus, restaurando lares, meu Deus, Pai santo, Deus eterno, conciliando, Deus, coração de pai com de filho com de pai, de esposa com de esposo, de esposo com de esposa, Pai, fazendo assim uma grandiosa obra, Pai amado, dentro da família, porque o diabo, Deus, meu Pai amado, que veio para matar, roubar, destruir, Senhor, meu Pai santo, ele está trabalhando pesadamente, meu Deus, como temos visto, meu, todos os dias, Pai, para destruir as famílias, Pai.
Oh, meu Pai Santo, guarda os nossos jovens, meu Senhor Deus. Ah, meu Pai, debaixo das tuas asas, na quintura da tua graça, Deus, estejam os jovens, meu Pai, não só aqui da sede, mas de todo o campo, meu Senhor Deus. Ah, meu Pai, Vila Nova, sim, meu Deus, estejam eles seguros, Pai amado. Não deixe, Deus, que eles sejam ludibriados, meu Pai. Não deixe, meu Deus, que eles sejam manipulados, meu Senhor Deus, por Satanás. Ah, meu Deus, não permita isso, Senhor. Não permita, meu Pai amado. Não deixe que sejam seduzidos, Pai, atraídos por este mundo, meu Pai, e que nem andem, meu Pai amado. Ah, meu Deus da glória, oh, meu Pai amado, nas concupiscências da carne, meu Pai amado, dos olhos, da soberba da vida, meu Pai. Mantenha, meu Deus, esses jovens na fé. Mantenha esses jovens firmes, meu Senhor Deus. Oh, meu Pai Santo, porque Satanás, Deus da glória, tem sede em suas vidas. Guarda, Deus, estas crianças. Guarda, meu Deus, nossos adolescentes. Da mesma forma, meu Pai, prepara. Ah, meu Deus, é as nossas crianças aqui que estão sendo bem instruídas, meu Pai amado. Prepara, ah, meu Deus, nossos jovens. Prepara nossos adolescentes, meu Senhor Deus, para serem, ah, meu Pai amado, futuros profetas, missionários, meu Deus. Prepara, Santo, prepara pregadores, meu Senhor Deus, dentro desta, ah, meu Pai, a mocidade, dentro desses adolescentes. Prepara, meu Pai, uma geração, meu Senhor Deus, cheia do Espírito Santo, meu Pai amado, envolvida, comprometida com a tua obra, meu Pai amado. Oh, meu Senhor Deus, faz assim a tua obra, manifesta aqui neste lugar, meu Pai amado. Oh, meu Deus, abençoando os trabalhos desta igreja, meu Pai amado, abençoando, não deixando que nenhum de nós, meu Pai amado, obreiro, que nenhum de nós aqui, meu Pai, do ministério, nenhum de nós, meu Senhor Deus, que estão à frente, meu Pai amado, dos trabalhos aqui nessa igreja, se esmoreça, meu Pai, decaia, Deus, em nome do Senhor Jesus. Fortifica a tua igreja, abençoa o teu povo, manifesta o milagre, renova as forças, tira o fardo, quebra o jugo, Senhor, porque tu és Deus para fazer isso, em nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém, Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Graças a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Deus está aqui no nosso meio, Deus está presente. Glória a Deus. Nada melhor do que conversar com Deus. Nada melhor do que estar em sintonia com Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos dar início a uma série de estudos sistemáticos. Todo ele voltado para a epístola ou carta de Tiago, tá? Todo esse estudo vai ser baseado na carta de Tiago. São estudos pastorais. Foi produzido, desenvolvido pelos teólogos do nosso campo, pelos mestres do nosso campo, obreiros do nosso campo. Então hoje nós vamos estar dando aí início, hoje vai ser uma aula introdutória, né? E queremos louvar a Deus pela vida dos nossos mestres acadêmicos. Teve participação na elaboração desses estudos pastor Reginaldo Cruz. Inclusive hoje ele vai estar aí dando essa introdução, essa aula introdutória. Pastor Fabiano Reis esteve comentando aí. E pastor Sandro Amora. Então os três aqui da nossa sede, entre outros do campo, né? Pastor Edmar, pastor Valteir, pastor Luiz Gonzaga, pastor Saulo Nunes, João Batista. E também teve aqui da sede pastor Ezequias, já estava aqui o pastor Ezequias, né? Pastor Ezequias de Oliveira esteve também na produção aí desse trabalho, né? Ficou um excelente trabalho. Estudos pastorais da carta de Tiago. E hoje está uma promoção, né? O valor é R$10. Vai ser
Esses estudos de terça-feira vai estar pautado aqui na carta de Tiago e baseado aqui nesses estudos de cunhos pastorais. Então hoje é R$8, viu? R$8. Vai ser baseado todo o estudo sistemático aqui. Se você quiser estar acompanhando, né, as ministrações, queira por favor levantar a mão se você deseja. Um diácono vai até você aí. Aqui, ó, irmão Elias, tem aqui o Alexandre, tem aqui Ellison, eu já ia, Ellison, né? O Ellison, tem mais alguém, né? Muito bem, tem aqui o Anderson, tem o presbítero Lincoln, muito bem, tem a irmã Divina ali, vamos, né? Então R$8, tá? R$8, graças a Deus. Edson, ajuda o varão aqui a distribuir aqui, porque vamos para nós ganharmos tempo aqui, né? Graças a Deus, os irmãos que querem, R$8, material excelente, irmão, tanto a qualidade e o interessante, produzido aqui por nós mesmos, Edições Vila Nova, produção nossa, né? Edições Vila Nova, trabalho autêntico, os comentários de alta qualidade, né? De alto nível teológico e pastoral, viu, irmãos? Vai aí enriquecer os seus conhecimentos, vai aí te ajudar muito, né? Te ajudar muito, graças a Deus, te ajudar muito mesmo. Então, R$8, nós já vamos estar daqui a pouco ouvindo a ministração pelo pastor Reginaldo Cruz, né? Se tem alguém que quer ainda, vai estar baseado todas essas ministrações de terça-feiras. São 9 lições, né? Muito boas, maravilhosas, né? Glória a Deus, graças a Deus. Muito bem. Queridos, eu gostaria nesse momento de fazer menção dos irmãos, dos amigos que estão nos honrando aqui essa noite. Tem alguém que nos visita, que nos dá a honra de estar aqui conosco? Muito bem, por favor. Isso, Poliane. Olha, tem uma jovem aqui, uma das jovens aí, daqui, dos jovens, cumprimente, recebe ela ali. Graças a Deus, Poliana, né? São bem-vindas. Bem-vinda em nome de Jesus, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Graças a Deus. Querido, eu gostaria de convidar a igreja agora, nesse momento, para se colocar de pé. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai adorando a Deus na beleza da sua santidade. Adorando a Deus. Oh, aleluia. Graças a Deus. Eu quero convidar aqui as crianças, muito bem lembrado, né? As crianças, né? E enquanto as crianças se aproximam, né? As crianças, muito bem, as crianças, glória a Deus. Já vamos fazer uma oração só, orando em prol das vidas das crianças. Já estaremos orando, passando aí para a palavra, né? O assunto hoje é muito bom, é gostoso de ser estudado. Muito bem. Estenda as suas mãos para cá. Querido Deus, soberano Pai, eu te louvo, eu te exalto, Senhor, por estarmos aqui neste momento na tua presença. Deus, que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Deus, eu quero te apresentar aqui estas crianças. Eu quero te apresentar, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando suas vidas. Que o Senhor possa estar mesmo, Senhor, iluminando os seus caminhos. Que as mãos do Senhor possam ser sobre as suas vidas. Eles estarão agora saindo, se deslocando, Senhor, para estar ali recebendo de ti, Senhor, uma porção da tua palavra.
Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa os professores que estarão ministrando, Senhor, para eles, que eles possam estar crescendo no temor e na obediência da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, levante a Tua mão para os céus, enquanto as crianças estão se dirigindo. Deus, eu sei que o Senhor tem uma palavra especial para as nossas vidas. Eu sei que o Senhor tem uma palavra de vitória. Pai querido, estaremos iniciando hoje, dando início, Senhor, Senhor, esta sequência, essa série de estudos, Senhor, estudos pastorais, pautando na carta de Tiago. Deus, venha falar conosco, venha falar aos nossos corações. Queremos te apresentar aqui o teu filho, o teu servo, pastor Reginaldo, Deus, que já tem se colocado diante de ti, já está, Senhor, na tua presença. Agora, Senhor, usa ele como canal para transmitir, Senhor, a tua palavra. É o que te oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Pastor Reginaldo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 16. A carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 16. Desculpem, do versículo 1 ao 16. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pensem tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, é o meu caso. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Esse é o rico que não teme a Deus. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo ou concupiscência, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Meus irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Somente até aí, irmãos, tome assento, por favor.
Meus irmãos, eu agradeço a Deus por tudo que Ele nos faz. É muito raro os irmãos me verem aqui na igreja durante a semana, porque eu trabalho à noite dando aula na faculdade já há alguns anos. E durante o dia eu estou por aqui. Então os irmãos têm essa justificativa, porque eu não venho nos cultos semanais, viu? Nós tínhamos, há 2, 3, 4 anos atrás, os chamados ensinos nas terças-feiras, onde o Conselho de Educação do Ministério Vida Nova desenvolveu várias revistas, né? Aquela sobre as 7 igrejas do Apocalipse, aquela sobre os temas fundamentais da fé cristã e outros temas. Aí de 2 anos para cá, deu uma estacionada a produção dessas revistas. Aí agora, recentemente, o pastor Josué solicitou que voltasse com o projeto, porque todo o ministério recebeu de bom grado a ideia de ensinarmos nas terças-feiras com base em estudos sistemáticos, oriundos, fundamentados na palavra de Deus. E aí, através do pastor Josué, e sobre a anuência do pastor Fabiano, que é o diretor das edições Vila Nova, o Conselho de Educação da Igreja e outros irmãos produziram este material, né? O nome agora é Revista de Estudos Pastorais, né? Revista de Estudos Pastorais. E nós começamos, ou estamos reiniciando novamente esse projeto, de ensinar com material didático auxiliar, exatamente com estudos pastorais na carta de Tiago. Na carta de Tiago. Então começamos hoje a falar sobre Tiago. Esse primeiro texto aqui da carta de Tiago são basicamente 9 capítulos e uma introdução. Então nós já agradecemos ao pastor Valteir Vieira, ao pastor Sandro Amora, o pastor Edmar Oliveira, ao pastor Luiz Gonzaga, ao pastor Saulo Nunes, ao pastor João Batista, ao pastor Fabiano e ao pastor Ezequias. Então, essa é a equipe de escritores desse volume aqui sobre a carta de Tiago. Aparece meu nome aí é porque a gente apenas organizou os textos e demos aí um procedimento pastoral ao texto. E aí, eu sei que ao longo dessas terças-feiras os irmãos vão ouvir falar sobre os ensinos. Será ensinado aí sobre o enfrentamento e a ideia de vencer as provações da vida, a prática da palavra de Deus, Deus condena a acepção de pessoas, demonstrando a fé através das obras, os efeitos da língua sem controle, a verdadeira sabedoria, a advertência contra o mundanismo e perseverando com paciência no Senhor. Então, basicamente foi trabalhado Tiago ponto a ponto, né? Versículo a versículo. Então, está aí o material, uma representação da Edições Vila Nova ali na entrada. Os irmãos podem adquirir o seu material aí. Durante a semana é só ir aqui no segundo andar, aqui no fundo, e procurar o escritório da editora e adquirir o seu material. Então hoje é basicamente apenas uma introdução. Só que a introdução é a parte mais difícil, né? E aí você tem que ser geral. Então é uma salada de temas, né? Como é que a gente vai falar de 8 temas, né, até daqui a pouco? Fica um tanto apertado. Mas a introdução, ela é sempre necessária, porque é uma visão mais holística, uma visão mais panorâmica a respeito dessa carta de Tiago. E a carta de Tiago é um texto gostoso de ler, é um texto fácil de entender, é um texto aplicado à rotina do dia a dia da cristandade. Tiago faz parte das chamadas cartas gerais, ou cartas universais, junto com 1ª e 2ª Pedro, com 1ª, 2ª e 3ª João, com a carta de Judas, e por aí vai. Então, Tiago escreve um texto sobre a prática da vida cristã, a prática do verdadeiro cristianismo.
Se você já leu Provérbios, Tiago é uma espécie de provérbios do Novo Testamento. Haja vista conter instruções, admoestações, geralmente em tom exortativo, né? Em tom exortativo, em tom admoestativo. Então a carta de Tiago, ela não segue uma linha lógica. Os temas estão aleatoriamente colocados, né? É diferente das epístolas de Paulo, que tem uma construção teológica bem linear. É bem diferente. E Tiago também, ele não se ocupa com questões teológicas, né? Não é como Paulo, que se preocupou bastante, tanto é que Paulo desenvolve a sua elaborada e erudita teologia na carta aos Romanos e também na carta aos Gálatas, né? E também alguns extratos da carta de Filipenses. O certo é que Tiago é um escritor do povo, escreve para o povo, é gente como a gente. Então, desde um adolescente a uma pessoa com mais maturidade, facilmente entenderá a carta de Tiago. Se você não leu ainda esse texto, nós recomendamos que leia este texto, né? Então, Tiago é um guia prático da vida cristã cotidiana. Ele não deixa de apresentar o velho problema do pecado. Tiago não deixa de falar sobre a verdadeira sabedoria. Ele não deixa de colocar em alto tom a questão da moralidade cristã. Então a carta de Tiago é um convite à ética cristã. A carta de Tiago é um convite à ética cristã. A ética cristã é um conjunto de normas e regras que norteiam a vida do ser humano. Então Tiago fala de ética e Tiago fala de moralidade. Aí qual é a diferença entre ética e entre moral? Ética é a parte normativa, é os códigos, é as leis, as diretrizes, as normas e as regras. Moral é a prática da ética. Então a gente tem uma ética, e a nossa ética tem elevado valor. Então toda a sociedade tem um código de ética, e a igreja como um grupo social também tem o seu código de ética. Ninguém que é cristão faz alguma coisa e depois diz, eu não sabia. Porque diante de Deus, ninguém que o conhece é considerado ignorante. Naum capítulo 1, versículo 3, diz que Deus é grande em força, tardio em irar-se, e ao culpado ele não tem por inocente. Então nós não somos inocentes diante de Deus. Nós sabemos o que pensamos, nós sabemos o que fazemos, nós sabemos como agimos e por que agimos, nós sabemos. Então, não há nada no cristianismo que nos faça ignorantes. Nós sabemos qual é a nossa resposta, qual deve ser a nossa resposta moral e ética da vida cristã. Então, esta epístola de Tiago, ela é muito famosa por causa do debate do conjunto, né? Fé e obras. Obras e fé. Em cima da carta de Tiago, foi construído duas teologias, dois pensamentos, duas visões, ou duas cosmovisões diferentes. Os protestantes seguiram Lutero, que a justificação é somente pela fé. Os católicos seguiram Tomás de Aquino, que a justificação é também pelas obras. E aí, a gente tem um dilema nessa carta aí. Porque não é fácil entender o que Tiago está propondo. Tiago está propondo um equilíbrio entre fé e obras. Um equilíbrio entre obras e fé. Tiago diz que nós somos justificados pela fé.
Agora, como salvos, necessariamente, obrigatoriamente, precisamos mostrar as nossas boas obras. Então, um salvo tem que mostrar suas boas obras. O salvo, ele não pode viver na condição de salvo e não está muito interessado no seu vizinho, que não é salvo. Porque é requerido, é exigido do salvo, do cristão, a prática das boas obras. E o que são boas obras? É fazer o bem. Já dizia o velho apóstolo que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, nós somos motivados, essencialmente, para praticarmos o bem. Então, por exemplo, o irmão que tem 50 ternos, a maioria são novos. E aí, na mesma igreja, tem o outro irmão que tem 1 ou 2 ternos. Um é cheio de riscas, né? E o outro é xadrez. Tem 3, e o terceiro é estampado com a marca do ferro quente, né? O irmão que não está preocupado com o que tem apenas 1 ou 2 ternos, ele está cometendo pecado. A irmã que tem 110 pares de sapato. Mulher nem gosta de sapato, né, irmãs? E que não está nem aí com a irmã na igreja, que ainda é chamada de irmãzinha, que tem apenas 2 pares de sapato. A irmã que tem 110 pares de sapato, ela está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A irmã que tem 70 cremes, só para as mãos, né? E ao seu lado senta uma irmã que tem a pele toda áspera, toda grossa, porque não tem um creme. A irmã que tem 70 cremes só para as mãos está pecando. Então, o cristianismo, irmãos, ele só tem algum valor se ele for provado. O cristianismo só tem algum valor se for experienciável em boas obras. Em boas obras. E pratica boas obras quem tem fé. É preciso ter fé, irmãos, para praticar boas obras. Porque boas obras partem de um coração cheio de fé. Então, Tiago, a sua carta é conhecida principalmente por causa dessa questão. A polêmica entre fé e obras, obras e fé. Martinho Lutero demorou a entender essa carta. Na verdade, só no final da sua vida é que Lutero veio considerá-la como texto sacro, como texto inspirado, como texto revelado por Deus. Por que Lutero pensava assim? Lutero, com base no capítulo 2, versículo 14 a 26, ele imaginava que Tiago estava dizendo que a gente deveria só ter boas obras, e que as boas obras nos levaria à salvação. Então, inicialmente, Lutero teve esse pensamento equivocado. As boas obras não nos levam à salvação. As boas obras é um resultado daquele que já foi salvo. Então, Lutero chamava de carta de palha. Carta de palha. Para ele, a carta de Tiago não tinha nenhum valor, nem doutrinário, nem histórico, nem teológico. Mas, ao fim do seu ministério, Lutero reconhece o equilíbrio entre fé e obras. Mas durante a sua vida, o Lutero ele chegou a pegar a carta de Tiago. A carta de Tiago vem bem antes de Pedro, vem bem antes de Judas e de Apocalipse, né? Lutero não gostava, em hipótese nenhuma, dessa carta, ao ponto de colocá-la entre Judas e Apocalipse. Ele deixou lá no finalzinho, ó, lá no finalzinho. Então, Tiago, ele escreve essa carta e ele direciona. O texto bíblico é cheio de lógica, né?
ele tem os traços, as características de cada escritor. A maioria escrevem com o seu próprio punho. E Tiago escreve essa carta e direciona. Diz, olha, os destinatários dessa carta são as 12 tribos que estão na dispersão. Então Tiago estava escrevendo um texto a todos os cristãos vindos do judaísmo que foram salvos por Jesus e que estavam na região do Ponto, da Capadócia, da Frígia, da Bitínia e em toda a região da dispersão. A dispersão basicamente é um movimento sociológico que acontece em detrimento da perseguição. Quando Herodes Agripa I manda assassinar o Tiago, irmão de João, que não é esse Tiago aqui, ali começa as perseguições. Aí depois, com a morte de Estevão, as perseguições se intensificam na igreja do século I. Tanto é que houve no século I, no século II e no século III aproximadamente 250 anos de perseguições. Então não era fácil ser cristão. E os cristãos que haviam e estavam debaixo de perseguições, eles receberam esse texto de Tiago aqui. Então, essa carta de Tiago, ela tem uma origem bem interessante. Porque se a gente observar, existem vários Tiagos na Bíblia, pelo menos 3 deles são bem famosos. O Tiago, filho de Zebedeu, que é o irmão de João. Certamente não é esse Tiago que é o escritor dessa carta, porque Tiago é o primeiro mártir do cristianismo. Logo no nascedouro, no início do cristianismo, o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, é assassinado. Aí depois também tem o segundo Tiago, Tiago, filho de Alfeu, que é alistado lá entre os 12 apóstolos, conforme Mateus 10 e conforme Marcos 3 e Lucas 6. Então, o Tiago que escreve a carta de Tiago, provavelmente, porque os autores não falam com contundência. É muito raro um autor dizer que certamente é o Tiago, o irmão do Senhor. Então, há pelo menos, provavelmente, 2 irmãos de Jesus que escreveram textos bíblicos. O Judas, aquele irmão de Jesus que só se converte depois da morte do irmão dele, e o Tiago aqui, que era também meio irmão de Jesus. Essa carta ela é escrita basicamente por volta do ano 50 ao ano 60. E é interessante que se a gente fosse apresentar o esboço, os temas dessa carta, nós teríamos uma série de estudos bíblicos. E são exatamente esses estudos que serão destacados, que serão expostos, ensinados aqui por todos os mestres que ocuparão esse púlpito aqui. Aí, irmãos, quando a gente observa Tiago, a gente percebe que tudo que ele escreve tem a ver com a vida da gente. Tudo que ele fala faz parte da nossa rotina. E o texto que nós lemos, Tiago capítulo 1, do versículo 1 até o 17, apresenta a questão da provação e da tentação. A versão corrigida, ela apresenta o equívoco. Quando ela diz, aí Tiago capítulo 1, meus irmãos, tende por grande gozos passardes por muitas tentações. Aí o equívoco é que a palavra não era tentação, era provação. Agora, o que nos chama a atenção nessa carta é que Tiago, ele começa falando da provação e da tentação. Meus irmãos, provação e tentação são coisas diferentes, não são? Com certeza você já foi provado. E com certeza também você já foi tentado em alguma situação, não é isso? Mas são coisas distintas, totalmente diferentes. Agora, é interessante que a palavra tentação e a palavra provação, elas têm a mesma origem, a mesma fonte. Aí,
aqui surge aquela pergunta: quem é que tenta, quem é que nos tenta? Essa pergunta ela pode ter 3 respostas. Quem é que tenta o homem? O homem. Quem é que tenta a mulher? Ou seja, a primeira possibilidade é Deus que nos tenta. A segunda possibilidade é o diabo que nos tenta. A terceira possibilidade é nós mesmos que nos tentamos. Então, qual é a sua resposta? Quando a gente é tentado, não é provado, quando a gente é tentado, a quem a gente atribui aquela tentação? E quando, pior ainda, quando a gente cai em tentação, em quem a gente põe a culpa? No diabo, né? Então a culpa é no diabo. Mas é ele mesmo que é o culpado? O texto de Tiago diz que não. O texto diz que nós somos tentados pelo nosso próprio desejo. Nós somos tentados pela nossa própria vontade. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Por quê? É eu que desejo. É eu que quero. É eu que demonstro a minha vontade. E Tiago diz que uma vez que esse desejo é concebido, ele dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmãos, a gente nunca pode esquecer dessa palavra, pecado. O pecado é o malefício das nossas vidas. É a questão mais nojenta, mais prejudicial à nossa vida. Porque o pecado nos põe para baixo. O pecado, ele tem o poder de nos afastar de Deus. O pecado tem o poder de quebrar o relacionamento, a nossa intimidade com Deus. O pecado tem o poder de nos enganar, de nos persuadir. O pecado tem o poder de enegrecer, de confundir a nossa mente. O pecado, ele consumado, ele produz muitas consequências. Consequências que atingem o seu relacionamento com Deus. Então o pecado ele gera a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. O pecado também traz consequências contra você mesmo. Quando pecamos, somos atingidos pelos efeitos e pelas consequências do pecado. E finalmente, o pecado, ele traz consequências, além do relacionamento que temos com Deus, além de afetar nós mesmos, ele afeta o nosso semelhante. Você quer saber uma das consequências do pecado? Espírito de competição. É bom falar com os irmãos os obreiros, porque não há competição entre a gente, né? Não há. Ninguém quer puxar tapete de ninguém, ninguém quer esganar ninguém, ninguém quer ser mais visto do que ninguém, ninguém quer receber mais aplausos do que ninguém, ninguém quer ser mais aplaudido do que ninguém. Então o pecado gera competição. E isso é um efeito do pecado. O pecado gera também fuga da realidade. O pecado gera a negação dele mesmo, porque nós às vezes pensamos que nós não temos pecado. E João disse que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Agora, nunca é interessante falar de pecado se a gente não falar que historicamente, que biblicamente, Deus criou um antídoto contra o pecado. Porque o pecado às vezes deixa você para baixo, deixa você triste. O pecado às vezes te humilha. Às vezes o pecado gera uma culpa inconstante, interminável na sua mente. Às vezes o pecado diz que você não é nada, que você não vale nada, que você é um incapaz, que você não pode fazer nada. Então o pecado tem esse poder nocivo. Mas o pecado tem uma solução.
Apocalipse capítulo 1 e versículo 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o soberano dos reis da terra, o primogênito dos mortos, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então nunca se entregue ao pecado, nunca se renda ao pecado, nunca se abaixe ao pecado, mas enfrente-o. Tenha determinação e confiança em saber que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Paulo, escrevendo a Tito, disse que não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos lavou, mediante o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Irmãos, não aceite nenhuma mancha na sua vida por conta do pecado. Mas peça sempre, diariamente, que Jesus te lave com o sangue dele, te purifique com o sangue dele, te santifique com o sangue dele. Um outro tema que Tiago fala, no capítulo 1, do versículo 19 ao 27, é sobre a prática da palavra de Deus. Tiago está falando a um público profissional. Tiago está falando a um público profissional em ouvir sermões. É mais ou menos assim, a gente ouve o pastor Frank ensinando, pastor João Ataídes ensinando, pastor Fabiano ensinando, pastor Charles, e eles vêm aqui com dedicação, com sinceridade, com amor, e ensina a palavra de Deus, e parece que nada acontece na vida da gente. Vêm os pregadores famosos e ensinam e parece que nada acontece. Corremos também o risco de sermos como os ouvintes de Tiago. Ouvintes de sermões e não praticantes. Profissionais em ouvir sermões. Ouve as irmãs ensinarem, falarem com unção, com poder, mas nada acontece, irmãos. Parece que não há avivamento, não há mudança, não há transformação. Então Tiago diz o seguinte: olha, precisamos praticar a palavra de Deus que estamos ouvindo nas terças-feiras. Sede não somente ouvintes, mas praticantes. Então Tiago está nos exortando a praticarmos cada ponto da mensagem, cada ponto do ensino, cada ponto do sermão. Uma outra questão no capítulo 2 que Tiago fala, capítulo 2, do versículo 1 ao 13, é sobre a acepção de pessoas. Tiago está dizendo: meus irmãos, como é que pode nós tratarmos com indiferença o nosso irmão que é feito à imagem e semelhança de Deus como nós? Aí Tiago usa uma ilustração lá, que parece que deve ter acontecido na igreja dele. Tiago diz que entra um homem rico na igreja. E entra também um pobre. E Tiago disse que todo mundo recebe com honras, com lisonjas e com muita bajulação o homem rico. E ao pobre diz: ó, fica aí no seu canto. Fica aí, não sobe aqui não. Então Tiago está dizendo que Deus condena a acepção de pessoas. Você deve me tratar não é pelo dinheiro que eu tenho ou que eu não tenho. Você deve me tratar não é pelo que eu sei e que não sei. A gente deve tratar uns aos outros não é por aquilo que você faz, é por aquilo que você é. A gente tem que tratar e se relacionar uns com os outros sem discriminação. Então Tiago está combatendo aqui a acepção de pessoas, irmãos. E aí, quase 20 séculos passam aí, basicamente, praticamente, e estamos aqui. Que semelhança nós temos com os ouvintes de Tiago, irmãos? Como é que eu trato os irmãos? Como é que eu convivo com os irmãos? Será que eu sou daqueles que só pego na mão dos que têm mais dinheiro?
Será se eu sou daqueles que só vou orar naqueles que têm maior condição e poder aquisitivo na igreja? Será se o meu círculo de relacionamento é apenas os mais favorecidos que estão na igreja? Tiago não está combatendo, irmãos, o rico não. Tiago está combatendo aquele que recebe o rico com lisonjas, com bajulação. Porque, diga-se de passagem, o rico na casa de Deus, com o coração convertido, com as suas finanças convertidas, é um tesouro para a igreja. Porque ele tem condição financeira, ele tem um coração aberto, e aí ele investe na obra de Deus, ele tem mais condição do que eu. E aí ele vai sustentar mais pessoas, ele vai ajudar mais pessoas. Tem que ter esse equilíbrio na igreja. Porque tem rico soberbo, e tem pobre humilde. Mas existe rico, humilde, e tem pobre para lá de soberbo, né? Então, meu irmão, Tiago está dizendo e mostrando o contraste entre uma pessoa rica e entre uma pessoa pobre. O problema de Tiago não é nem com o irmão rico e nem com o irmão pobre. O problema de Tiago é com a igreja, que trata com diferença o rico e o pobre. Nós não podemos ser imparciais. Imparciais. Em que grau? Qual é o grau de afinidade que nós temos com as irmãs viúvas da igreja? Qual é o grau de afinidade que nós temos com os irmãos divorciados da igreja? Qual é o grau de afinidade que nós temos com os órfãos da igreja? Qual é o grau de afinidade que nós temos com as pessoas mais simples financeiramente da igreja, irmãos? Então Tiago condena isso aí. Depois Tiago fala, lá no capítulo 3, versículo 1 ao 12, sobre os efeitos nocivos da língua. Efeitos maléficos da língua. Efeitos danosos da língua. Tiago usa metáforas, comparações. Ele diz que é possível controlar um animal pondo freio na boca deles. E Tiago vai fazendo comparação. E Tiago diz, mas parece ser impossível controlar a nossa língua. Tiago disse, meus irmãos, com a mesma boca nós abençoamos o nosso irmão, e com a mesma boca nós amaldiçoamos o nosso irmão. Aí ele fala, não convém que seja assim. Então Tiago está nos exortando sobre o controle da língua. É aqui onde todos nós falhamos, irmãos. Tem gente que até preserva a sua língua, fala menos, mas não guarda o seu coração. Tiago está falando aqui que precisamos observar isso aí. E no capítulo 3 ele diz assim, meus irmãos, não queiram muito de vós se tornarem mestres. Quando a gente fala mestre, irmão, a gente não está falando de nenhum mestre acadêmico, não, reconhecido pelas instituições, não. Mestre é aquele que ministra a palavra de Deus, é aquele que é versado na Bíblia. Isso é um dom. Efésios 4 diz que ele deu uns para mestres. Então todo obreiro, obreira, todo irmão e irmã que se versa, que busca, que se dedica na palavra de Deus, pode se tornar um mestre. Mas Tiago está dizendo o seguinte, olha, não queiram se tornar mestre. É como se ele estivesse jogando um balde de água fria em quem quer se tornar mestre. Qual é o problema, irmão Reginaldo, em me tornar mestre? O senhor acabou de dizer que o mestre é o que se dedica na palavra, na oração, no jejum, na pregação, no ensino, é o que vive para isso? É sim. Mas qual é o problema em querer ser mestre? Tiago aponta dois problemas em quem quer se tornar um mestre. Tiago diz o seguinte, meus irmãos, o primeiro problema é porque nós seremos cobrados com maior juízo. Maior juízo. Então, o conhecimento, meu irmão, minha irmã, que você tem de Deus, além de te libertar, faz de você um homem e uma mulher esclarecida, conhecedor. Nós não somos ignorantes, porque nós conhecemos.
E é interessante que o conhecimento bíblico implica em responsabilidade. Quanto mais a irmã conhece, mais a irmã é responsável em praticar aquele conhecimento. Então Tiago diz, ó, não queira se tornar mestre, porque nós seremos cobrados com maior rigor. Uma outra versão, com maior juízo. Por que isso, irmãos? Por que Tiago está dizendo isso? Irmãos, ao que muito é dado, muito será cobrado. Então o que a gente faz com o conhecimento que a gente tem de Deus? E olha que a gente se julga ser conhecedor dos mistérios, né? Olha que a gente pensa que estamos lá em Daniel 2, né? Que conhecemos o profundo e o escondido, sabemos o que está em treva e com a gente mora a luz. Um dia eu brinquei aqui com os irmãos, eu falei, irmãos, quem pensa que conhece demais, torna-se soberbo. O maior filósofo da história, no final da sua carreira, Sócrates, diz o seguinte, ó, eu só sei que eu nada sei. Então, o conhecimento não pode nos fazer superior a ninguém. Pelo contrário, o conhecimento nos equipara. Você que tem boa formação, isso não te faz melhor do que ninguém. Você que tem uma boa dose de cultura, isso não te faz melhor do que ninguém. Porque o terreno do Calvário é plano. Homem e mulher estão no mesmo nível diante de Deus. Aqui não há ninguém superior a ninguém, irmãos. Aqui não há ninguém inferior a ninguém, irmãos. Aqui todos servem ao mesmo Deus. Aqui todos foram salvos pelo mesmo Salvador. Aqui todos recebem o mesmo Espírito. Aqui todos recebem a mesma graça, irmãos. Aqui todos foram libertos, transformados. Então, Tiago diz, olha, não queiram muito de vós tornarem-se mestres, porque Deus há de nos cobrar com maior juízo. O que adianta a gente ter conhecimento, irmão, se a gente não repassar aos irmãos? O conhecimento que Deus te deu, minha irmã, não é para você acumular na sua vida. O conhecimento que Deus te deu, meu irmão, não é para fazer você a estrelinha de Jesus. O conhecimento que Deus dá para nós não é para nos fazer melhores do que os outros. O conhecimento que Deus nos dá, irmãos, é para nos colocarmos no lugar de servo, na posição de servo. Essa carta de Tiago tem tanta valia para nós, que é como se a gente visse hoje Tiago dizendo, meus irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos irmãos. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer isso, conforme Tiago está ensinando. Aqui na igreja, irmãos, nós não brilhamos mais do que ninguém. Pelo contrário, a gente nem brilha. É ilógico luz brilhar na luz. Pelo texto bíblico, luz deve brilhar lá fora, nas trevas. Quem brilha aqui, nesta igreja, é o dono dela. Quem brilha aqui, nesta igreja, é aquele que morreu por ela. Res rai de ressurrebecas. Quem brilha aqui nessa igreja, irmãos, é aquele que brilha intensamente. João disse que ele é a resplandecente estrela da manhã. Quem brilha aqui é aquele que o profeta disse que ele é o sol da justiça. Vamos permitir que Deus brilhe na nossa vida, brilhe no nosso ministério, brilhe nas nossas relações. Um outro ponto que Tiago fala, na altura do capítulo 3, versículo 13 a 18, é sobre a verdadeira sabedoria. Um dia um amigo meu, eu fui educado por um pastor,
que nunca teve o privilégio e talvez a condição de ir para um seminário. Nunca teve. Nunca teve um mestre, ele nunca teve um tutor, ele nunca teve um Gamaliel na sua vida, como diz os meninos aqui da pregação aqui na sede. Eu fui educado por esse homem. Ele chegava em casa sábado, 1h da tarde, e das 2 da tarde às 2 da manhã, quase todos os finais de semana, ele lia quase todo o Novo Testamento. E um dia eu perguntei para ele, ele disse: pastor, qual é a diferença entre sabedoria e inteligência? Aí ele disse o seguinte: olha, eu tenho uma esposa que não é notadamente reconhecida pela sua inteligência. A minha esposa não tem nenhuma formação superior, nenhum lato estrito sensu, ela não tem. Mas a minha esposa é a mulher mais sábia que eu conheço. Sabe entrar, sabe sair, sabe falar, sabe ouvir, sabe quando falar, quando está calada. Ela é a mulher mais sábia. Aí ele disse: eu tenho um irmão que tem uma esposa dinamicamente inteligente, com mestrado em conclusão. Só que quando eles vêm aqui para casa, ela demonstra que ela tem muita inteligência, mas ela não tem sabedoria, porque ela fala da intimidade dela com o marido dela. Ela fala das questões mais íntimas do lar dela, da família dela, da casa dela. Então Tiago está apresentando aqui a verdadeira sabedoria. E Tiago diz: irmãos, quem não tem sabedoria? Irmãos, essa sabedoria, ela se dá nas nossas relações. Eu sei que praticamente ninguém está imune de um confronto, de um deslize, um tropeço aqui, ali, aqui, acolá, um desgaste numa relação aqui, ali, depois faz as pazes e fica tudo bem, né? Mas às vezes há pessoas da igreja, irmãos, que brigam com todo mundo. Tem pessoas da igreja que maltratam todo mundo. Tem pessoas da igreja que pensam que todo mundo é seu empregado, é seu escravo, é seu serviçal. Tem pessoas da igreja, irmãos, que pensam que os outros estão aí só para lhe servirem. Então Tiago está dizendo: busque sabedoria nas relações pessoais e interpessoais. Meus queridos, talvez Tiago esteja apontando para a nossa dificuldade em relacionamentos. Em relacionamentos. E às vezes, como cristãos na igreja, nós estamos muito aquém em relacionamentos, em amizades. Já dizia o escritor de Provérbios: em todo tempo ama o amigo, e na angústia ele se torna um irmão. Um provérbio italiano diz que o amigo que se perdeu, ou a amizade que se perdeu, ela nunca existiu. Esse provérbio supõe que você nunca perde um amigo, que você nunca perde uma amiga. E a gente precisa aprender a preservar isso aí, porque é comum esquecermos dos nossos amigos. É comum você esquecer das suas amigas. É comum você esquecer das pessoas que te ajudaram a te projetar. É comum a gente esquecer das pessoas que nos ajudaram no início da caminhada. É comum a gente esquecer daqueles que mais ombrearam, que mais nos apoiaram. Eu não sei por que a gente passa a vida deixando as pessoas para trás, irmãos. A gente passa a vida esquecendo das pessoas que fizeram parte da nossa vida. Agora eu preciso dar uma boa notícia diante disso. Você serve a um Deus que não deixa ninguém para trás. Você serve a um Deus que não abandona a ninguém. Você serve a um Deus que declaradamente não deixa ninguém perdido no meio do caminho. Você serve a um Deus que vai te ajudar em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento, no provável e no improvável, no possível e no impossível. E aí Tiago fala, esse texto aqui do pastor Fabiano:
A advertência contra o mundanismo. Mas o que é o mundanismo? Nós dividimos o mundo em duas esferas que a gente não deveria ter dividido. A gente divide o mundo em sagrado e profano, não é? Sagrado e profano. Então a gente chega aqui na igreja, a gente entrou no sagrado. Aqui é o espaço sacro. Tem que tirar a sandália dos pés. A gente tem isso na nossa mente. Aí a gente entra lá naquela faculdade e a gente diz, agora eu estou entrando no profano. Vou aguentar esse diretor aqui abusado. A gente entra na empresa, vou aguentar esse patrão chato, né? A gente entra lá no emprego e a gente diz, agora eu estou entrando no profano. Agora seja o que Deus quiser. A Bíblia nunca falou dessa divisão de mundos, irmãos. Aqui é o espaço sagrado? É. Lá no seu trabalho é o espaço sagrado? É também. Lá você deve glorificar a Deus. Lá na sua empresa, aquela empresa que não é sua, você é apenas um mordomo, lá você deve também glorificar a Deus. Um dia desse, um irmão convidou o outro para orar e ungir a empresa dele, né? E tem muito crente malandro, irmãos, que anda com vidrinho de óleo aí, só de empresa em empresa, né? Ungindo o carro do irmão, né? A Tucson do irmão, ungindo o export do irmão, ungindo a casa nova do irmão, a empresa do irmão, principalmente se ele estiver em bom equilíbrio financeiro. Eu duvido se ele pega aquele óleo e vai na casa da viúva que está necessitada. Eu duvido se ele pega aquele vidrinho de óleo, esse crente malandro, e vai na casa daquela irmã que é mãe solteira, tem uns 3, 4 filhos e está passando necessidade. Meu irmão, Tiago está nos convocando a praticarmos o verdadeiro cristianismo. Tiago está nos convocando a expulsarmos na nossa vida o demônio do orgulho, da soberba, da altivez, e praticarmos as boas obras. Tiago diz, eu mostro a minha fé e tu me mostras as tuas obras. Tiago desafia. Tiago diz que quem mostra a sua fé, deve também mostrá-la, reproduzindo-a em boas obras. E aí o último tópico aqui, Tiago está dizendo, persevere com paciência no Senhor. É o último tópico. Aí já estamos no capítulo 5, versículo 1 ao 20. O que é perseverar? Paulo escreve e diz, olha irmãos, vocês terão tribulações, mesmo que seja momentânea, mas as tribulações podem redundar em um peso eterno de glória. Pregam-se o evangelho barato por aí, irmãos. Você já conhece a chamada teologia da prosperidade, que indica que o que teremos de receber, receberemos aqui. O futuro promissor não é na eternidade, mas é no aqui e agora. Isso ilude muitas pessoas. Muitas pessoas tornam-se egoístas para com Deus, para com seu semelhante. Tem pessoas que se comportam com Deus da seguinte forma, uma relação mercadológica. Ele entra como um fiel exigente e Deus é obrigado a atender esse fiel exigente. Porque esse fiel, esse crente, ele põe Deus contra a parede. Ele se revolta. Ele determina. Não é esse o cristianismo da Bíblia. Tiago disse, persevere com paciência no Senhor. Paulo diz, olha, enfrente a tribulação. Porque a tribulação, ela produz a perseverança. Paulo diz que a perseverança nos conduz à experiência. E a experiência nos conduz à esperança. E segundo Paulo, a esperança é o amor de Deus derramado em nossos corações. Então, irmãos, Tiago está dizendo o seguinte, não desista da caminhada. Tiago está dizendo, eu sei que as coisas estão difíceis. Tiago está dizendo, eu sei que as coisas estão apertadas.
Tiago está dizendo: olha, eu sei que você está desempregado. Tiago está dizendo: eu sei que o marido te abandonou e você está passando por necessidade. Tiago está dizendo: ó, todos estão te criticando. Mas Tiago está dizendo: ó, persevere com paciência no Senhor. Irmãos, isso é o que nos conforta. É sabermos que quando as coisas não vão bem, quando vão de mal a pior, quando coisas e crises, situações terríveis acontecem às nossas vidas, ao nosso ministério, à nossa família, à empresa, ao trabalho, coisas tumultuam a nossa vida e parece que só coisas contrárias, só tempestades acontecem, só vento contrários acontece. É aí onde se levanta um crente que ainda confia, que ainda espera, que ainda eleva os seus olhos para o monte, para ver de onde vem o seu socorro, de onde vem a sua salvação. Um dos momentos mais difíceis da história de Israel é a época de Abacuque. Ninguém queria servir a Deus, ninguém queria servir ao próximo, ninguém queria fazer o bem, ninguém queria ser fiel, queria ser obediente. Havia pestes, havia escassez de alimento. E Abacuque diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, ainda que nos currais não haja gado, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei, esperarei no Senhor, Deus da minha salvação. Irmão, até onde vai a sua fé? Até onde vai a sua crença? Eu não sei, nem talvez você sabe também. O que sabemos é que Deus proporcionou esse espaço pastoral, esse espaço divino, para entendermos que Ele tem cuidado especial com a sua vida, para entendermos que Ele não te abandona. Na hora certa, no momento certo, a providência acontecerá. Você serve ao soberano Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas. Jesus disse o seguinte: olha, as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Possíveis a Deus, possíveis a Deus. Você ainda consegue, meu irmão, minha irmã, se alegrar no Deus da sua salvação? Você ainda consegue dar graça a esse Deus em tempo de escassez? Você ainda consegue se alegrar com esse Deus em tempo de tristezas? Mesmo com uma alma ferida, com o coração maltratado, mesmo com as lembranças terríveis do passado, que insistem em atormentar o seu presente e trazer prejuízo para o seu futuro, ainda assim você é convocado a esperar em Deus, a acreditar em Deus. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. Por gentileza, fiquemos em pé, por gentileza. Meus irmãos, Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A nossa oração é que o Espírito Santo venha expelir da sua mente toda dúvida. Tiago diz no versículo 18 que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variações. Não há dúvida no pensamento de Deus, não há dúvidas na pessoa de Deus, irmão. Dúvida é uma coisa humana, mas hoje precisamos voltar a crer que em Deus ainda há uma saída, há uma vitória. Senhor, no nome de Jesus Cristo, pedimos que Teu Espírito Santo esteja confortando esta irmã e este irmão, meu Pai.
que entrou aqui desanimado, que entrou aqui sem perspectiva, que entrou aqui sem nenhum ideal, que entrou aqui sem nenhuma força, que entrou aqui derrotado. Deus, muda a história desse irmão, muda a vida desse irmão. Deus, entra com as tuas providências na família dele, no emprego dele, na casa dele, em o nome de Jesus. Toma-o em tuas mãos, meu Pai. Deus, tu és o Deus que supre a escassez no lar desta irmã, deste irmão. Tu és um Deus que atende ao nosso ministério. Tu és um Deus que renova o nosso ministério. Tu és um Deus que nos faz esperar ministerialmente do Senhor. Tu és um Deus que preserva o nosso ministério, meu Pai. Tu és um Deus que ama este homem, que ama esta mulher. Tu és um Deus que deu o teu Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos dar vida, e vida plena, vida em abundância, vida feliz, vida de realizações. Espírito Santo, conforta essas vidas, traz ânimo, levanta o caído, fortalece o cansado, dá força ao que não tem nenhuma força, revigora o desanimado, alegra o triste, em o nome de Jesus, Pai, muda a nossa sorte. Rei Jô faz, Rei Jô me cas. Deus, tu és o Deus que protege este irmão, tu és o Deus que cuida dessa igreja, do ministério dessa igreja, dos membros dessa igreja. Tu és o Deus que está com essa igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Traz uma nova unção, uma unção de renovo, uma unção de transformação, uma unção de alegria, uma unção que nos indique que vale a pena continuar. Deus, toma de conta das nossas vidas e nos ajuda. Amém, irmãos? Diga comigo: a vitória é nossa pelo nome de Jesus. Mais uma vez, a vitória é nossa pelo nome de Jesus. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Siga em frente, este é o caminho, andai por ele e viverei. Deus abençoe. Glória a Deus, graças a Deus. Nesse mesmo clima de adoração a Deus, quero convidar aqui o pastor Frank, deixar aqui a sua palavra. Glória a Deus. Amados, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Nesse momento eu gostaria de poder ler no livro, aliás, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 12. Quero ler a partir do verso 41 até o verso 44. E só esta leitura eu creio que é o suficiente para ministrar em nossas vidas a consciência a respeito de oferta. A respeito de oferta. Que esta passagem possa te orientar que para Deus não é a quantidade que vai tocar o seu coração, mas sim a qualidade, a motivação que está fazendo você vir à frente e a consciência a respeito daquela oferta sendo depositada aqui no gasofilácio. Evangelho de Marcos, capítulo 12, do verso 41 ao 44, vai dizer assim: e estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, ou daquilo que lhes sobrava, mas esta
a viúva, da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Vamos ficar de pé, queridos. É nesta consciência de o que está te fazendo ofertar, que vai chamar a atenção de Deus. Eu gostaria que você pegasse agora a sua oferta neste momento, na mão direita ou na mão esquerda, e você levantasse esta oferta aos céus. Pastor, eu não tenho uma oferta. Levante a sua mão. A sua mão vai dizer neste momento o quanto que você também é grato a Deus. Da mesma forma que a sua oferta vai dizer o quanto que você tem sido grato ao Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra bendita, ela foi apregoada aqui nesta noite. Senhor, teu servo bem disse que não adianta nós somente termos fé, e esta fé não gerar prática, obras cristãs. Ó Deus, e a oferta na casa do Senhor, Pai, é uma obra, é uma prática cristã. E nós sabemos, Senhor, porque nós sabemos o que significa e o que representam essas ofertas para a casa de Deus. Por isto nós hoje decidimos praticar mais uma vez boas obras mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. Senhor, abençoe este homem que trabalha nesta empresa, na indústria, no comércio. Abençoe também os empresários, abençoe os profissionais liberais. Senhor, aquele que está enfermo, ao ofertar, Senhor Deus, se for da tua vontade, traga cura em favor dele. Ó Deus, abençoe a mulher, abençoe o homem, abençoe o pobre, abençoe o rico. Todos nós somos carentes da tua bênção em nosso favor. É isto que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podeis vir à frente e ministrar a sua oferta debaixo desta consciência. Graças a Deus. Ofertar é um privilégio. Aleluia. Deus te abençoe grandemente. Deus possa estar te abençoando. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seus projetos. Deus possa te abençoar poderosamente. Aleluias. Graças a Deus. Glória a Deus. Ofertar na casa do Senhor é uma dádiva. Muito bem, graças a Deus. Atenção para os avisos, para nós já estarmos encerrando. Amanhã, quarta-feira, a partir das 15 horas, tem a Tarde da Vitória, viu? Então, é um trabalho da igreja, apesar de estar na direção, as irmãs estão aí na frente, departamento de mulheres, mas é um trabalho da igreja, de toda a igreja. Então, elas convocam toda a igreja para estar aqui a partir das 15 horas, Tarde da Bênção. Viu? Quinta-feira, nós temos aí a Quinta da Vitória. Trabalho de campanha, está uma bênção, né? Derrubando muralhas, irmãos. Muralhas têm caído. Aleluia. E se não cair, Deus faz você saltar por cima, né? Aleluia, glória a Deus. Mas Deus tem derrubado muralhas.
Queridos, sexta-feira nós tem aí o NAC, a partir das 8 horas, né? Das 20 horas. NAC está uma bênção. Os adolescentes têm feito aí muito barulho santo, né? Deus tem operado tremendamente, né? Coisas maravilhosas estão acontecendo aí. Então você que é pai, permita o seu adolescente vir. E também, dia 25 vai ter a feira gastronômica, né? Opa! E a participação de toda a igreja, né? Pede a participação de toda a igreja. Vai estar aqui Delino Marçal, né? Dia 25, está confirmado. Então, toda a igreja vem prestigiar esse trabalho. E as inscrições estão abertas para o acampamento. Procure aí o Enéas, a Poliana, procure a direção aí, departamento de adolescentes, tá? Sábado pela manhã tem a consagração, né? Consagração das irmãs, sábado aí pela manhã. Domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical, a partir das 9 horas. E à noite o grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus, culto de celebração. Também aqui tenho um aviso, querido, olha só, a primeira conferência da escola bíblica dominical do estado de Goiás, né? É um trabalho da convenção, mas que está sendo direcionado aí, está sendo organizado aí pelo nosso ministério, pastor Ezequiel e todos os demais, né? E vai ser dia 30 e 31 de maio de 2014, agora, lógico, né? Dia 30 e 31 de maio, né? Que tem como tema Redescobrindo o Ensino e a Interpretação das Escrituras. Pastor Oídice José do Carmo, pastor Marcos Tule do Rio de Janeiro, doutora Alessandra Grangeiro, aqui de Goiás, pastor Abner Ferreira, do Rio de Janeiro, Reginaldo Cruz, Joana Bentes e pastor Enoque Vieira, né? Muito bem, vão estar ministrando aí nesses dias. Participe, querido, as inscrições já estão acontecendo, é com a Natália Santos, né? As inscrições já estão acontecendo. Faça suas inscrições porque as vagas são limitadas, viu? As inscrições até o dia 15 é R$50, né? Vale a pena, você vai se encher muito, você vai aprender muito durante esses dias, né? Então vamos colocar-nos de pé, que tem os pedidos de oração. Querido, vamos estar orando aí pelo nosso rally missionário, né? Amanhã pastor Guiomar e os demais estarão saindo, né? Amanhã, a partir das 3 da manhã, né? A partir das 3 da manhã. E estaremos saindo a partir das 3 da manhã. Os irmãos estão trabalhando até agora. Vamos estar orando por eles. Estão ali embalando, estão empacotando aí o material. Queremos já, pastor Guiomar já agradece os irmãos que doaram, fizeram as doações, viu? Então que Deus abençoe e ore por essa excursão mais missionária, né? Querido, e também vamos orar pelo Edilson. O Edilson hoje ele está passando por um procedimento cirúrgico, deslocamento da retina, né? Mas ele que encabeçou, ele que trabalhou desde o começo, e exatamente hoje ele vem sentindo dores, e foi ao médico, o médico disse, olha, tem caso de cirurgia urgente, né? Edilson, esposo da Núbia, então vamos estar orando por ele, Deus vai estar dando graça, né? E vamos também estar orando, irmãos, pelo Marquinho. Marquinho hoje foi submetido agora à tarde a uma cirurgia, né? Graças a Deus, correu tudo bem, né? Estivemos ali agora à tarde, mas o pastor Fabiano, né? Já nem ficou na UTI, já recebeu alta, já direto, né? Está no quarto, nem ficou, né? Deus maravilhoso, olha só, né? Quer reconciliar? Que maravilha, Jesus, glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Então vamos estar orando, né? Glória a Deus. Aproveitando, orando pelo Marquinhos, pelo Edilson, pela viagem missionária. E logo após todos os coordenadores aí dos departamentos, nós temos uma reunião bem rápido, viu, irmãos? Então, estenda as suas mãos para cá. Está aqui esta jovem reconciliando com Deus. Sentiu isso no coração, irmãos. Isso é o Espírito Santo de Deus. Estenda as mãos para cá. Querido Deus, soberano Pai,
Deus, eu te louvo, eu te exalto, Senhor. Toma nas tuas mãos, Deus, aqui está esta jovem, está aqui, Senhor, reconciliando contigo, Deus. Que o Senhor possa estar, Deus, escrevendo o seu nome no livro da vida. Pai, que o Senhor possa estar abençoando em nome de Jesus. Deus, perdoa os seus pecados, Senhor. Pai, escreve o seu nome no livro da vida. Dê graça para que ela possa, meu Deus, vencer os desafios da vida. Pai, queremos te apresentar, Deus, o Marquinho. A cirurgia, Senhor, foi uma bênção. Ele já está, meu Deus, já se recuperando. Que o Senhor possa estender as tuas mãos. Deus, queremos te apresentar o Edilson, Senhor, que as tuas mãos possam ser sobre ele. Pai, te apresentamos também, Senhor, a nossa ida ali, pastor Guiomar e todos os que estarão indo, Senhor, ali ao rally missionário, ali indo em direção ao Piauí. Que as tuas mãos possam estar nos direcionando, em nome do Senhor Jesus. Leve a tua igreja em paz, despede-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Está terminado, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia.